uma palavra de vigilância. As 10 virgens. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos acompanhar juntos. Depois nós vamos ler e vamos acompanhar através da palavra no texto, na pregação expositiva, como sempre o pastor fala aqui. E ontem a mensagem também falou, irmão, sobre isso, para nós falarmos de Jesus. Nós vamos falar de todos, vamos falar de Isaac, de Abraão, de Jacó, mas o tema central da mensagem é Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor soberano, o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Diga 10 virgens. 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, diga prudentes. Prudentes. E 5 delas loucas, diga loucas. Loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, diga azeite. Azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquerejaram e dormiu um pouquinho. Diz assim: todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, diga prudentes, responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, diga preparadas. Olhe para o seu irmão, diga preparadas. Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Põe a mão assim, você diga assim: fechou-se a porta. Olha que dureza. Fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Estamos diante de um texto escrito por Levi, o cobrador de impostos, chamado Mateus, a qual ele relata uma parábola que o próprio Jesus contou. Não foi Mateus que escreveu essa parábola, não foi Levi. Quem escreveu essa palavra e contou essa parábola foi o próprio Jesus. Irmão, se é o próprio Jesus que contou, não há o que se contestar nessa parábola. Ela é o que ela é e ela não tem condições de ser modificada. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu já vi algumas coisas absurdas e alguém dizer que essas 10 virgens, essas 5 virgens que não deram azeite para outra, ela não tinha amor no coração. Não, elas tinham mais do que amor, elas tinham prudência. E eles entenderam que ela podia dar o azeite para outra. E disseram assim: deixou ela ir para o inferno. Não, ninguém deixa ninguém para o inferno. Cada um vai se quiser. Bem que a minha posição é um pouco diferente. Mas a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E essas virgens aqui, elas escolheram levar a vida do jeito que elas entenderam.
uma vida dissoluta, uma vida de imprudência. Perceba isso no texto comigo. É que o Gabriel não consegue colocar ali, mas lê comigo na tua Bíblia. Então, o reino dos Deus será semelhante a 10 virgens. Você percebeu que sempre é 5, sempre é a metade? Você percebeu isso? É sempre, quando você olhar na Bíblia, são sempre a metade. Filho de Deus, filho do diabo. Filho das trevas, filho da luz. Sempre a metade. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, quantas pegaram as lâmpadas? Quantas? Todas 10. Então a lâmpada foi dada para quem? Para as 10. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham a condição e a possibilidade de colocar azeite nas suas lâmpadas. Mas em certo determinado momento da vida, vai dizer que algumas, irmãos, tosquenejaram e dormiram. O que é tosquenejar e dormir? É você em algum momento se afastar do teu objetivo. Qual é o teu objetivo hoje? Diga, o meu objetivo é ir para o céu. Se o meu objetivo é ir para o céu, eu tenho que estar o quê? Diga, ligado. Ligado na intimidade com Jesus. Em algum momento aqui, essas 5, elas vão perder esse contato. E amado, eu vou dizer uma coisa para você. As mulheres aqui vão entender o que eu vou dizer. Quem ficou noiva aqui? Ficou noiva? Assim que você ficou noiva, você começou a pensar em quê? Casamento, correto? E uma noiva, quando o casamento já está marcado, aquele contexto aqui, quero ver se der para explicar como é que era o casamento lá em Israel, era bem diferente do nosso. Mas quando alguém já agenda o casamento, você só fala de casamento. É ou não é? É ou não é? É, né? Isso aí, vai. Só fala de casamento. Então você, quando está nesse momento de casamento, as mulheres então, elas começam a se preocupar com o quê? Com enxoto? Começa a se preocupar com como é que vai ser a casa. Você começa a vai lá atrás, começa a ver como é que você pensou, como é que vai ser minha casa, como é que eu vou arrumar minha casa. Você está ligada com aquilo, você está ligado com aquele objetivo, com aquele teu projeto de vida, com aquela pessoa que você vai viver para sempre, vai viver até o final da tua vida. Você está ligado naquilo ali, você está realmente noivo. E aqui no texto, rapaz, aqui no texto, o noivo conhece a sua noiva, amém, queridos? Amém. Aqui no texto, eu vou chegar lá, você vai ver que num determinado momento, Jesus vai dizer: eu não te conheço, você não é a minha noiva. Você não é a minha noiva. Jesus conhece a sua noiva. Jesus vai vir casar com a sua noiva. Ele faz uma analogia do casamento para levar a sua noiva para morar com ele na eternidade. Quando Jesus fala que não há divórcio dele com a sua noiva, é como a sua verdadeira noiva. Não é com aquela falsa noiva, é a verdadeira. E aquela que é verdadeira, ela está se aprontando. Ela está se aprontando. Ela começa a aprontar. Ela começa a falar com o noivo. Ela começa a dizer como é que vai ser. Ela começa a imaginar como é que vai ser a minha casa. E pensa aquilo que ela não tem e aquilo que ela tem. O que vai ter na minha casa? Como é que vai ser o casamento? Essa é a verdadeira noiva. A verdadeira noiva, ela está atenta para o noivo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é noiva de Jesus, a sua igreja, ela está atenta para a volta do seu noivo. O noivo vai chegar a qualquer momento. E a Bíblia está dizendo aqui no primeiro versículo, irmã Marta, ela está dizendo aqui, ela diz assim: olha, as 10 receberam as suas lâmpadas. Agora olha para o seu irmão e diga: o importante não é a lâmpada. O importante não é a lâmpada. O importante é o que se está dentro da lâmpada. O importante é o que está dentro da lâmpada. Porque lâmpada todo mundo tem. Na igreja todo mundo vem. Assistir o culto todo mundo assiste. Agora, o que Jesus está tratando aqui, amado, o que ele está tratando aqui nesse início de mensagem, ele está falando sobre relacionamento com ele. Relacionamento
uma intimidade na palavra, uma intimidade no dia a dia, uma intimidade em onde quer que esteja nas áreas da sua vida. Em todo tempo nós temos que ter esse relacionamento com Jesus. Glória a Deus. Jesus conhece. A nossa relação com Jesus não pode ser uma relação qualquer. Não pode ser uma relação como o mundo diz hoje. Não, a gente fica. Não, com Jesus não fica. Com Jesus é noiva ou não é? Entendeu isso? A relação com Jesus é essa. A relação é ligada para casar. Para subir com Ele para a eternidade. E vem as 10. E nessas 10, o que acontece? Está aqui as lâmpadas. Toma lâmpada para todo mundo. Você sabia que Deus já deu lâmpada para todo mundo? Aleluia. A lâmpada já foi distribuída para todo mundo. No versículo 2 vai dizer assim: e 5 delas eram o quê? E 5 eram o quê? Loucas. A Bíblia de vocês, alguma deve estar escrito nécia. Nécia é um louco, é uma pessoa que não pensa no que faz, ela não tem muito sentido. Conseguiu aqui, Gabriel? Graças a Deus. E diz assim a palavra: olha, Jesus e 5 delas, irmãos, elas não se tornaram loucas. Elas não se tornaram loucas, não se tornaram prudentes. Vamos ler o texto? Vamos entender o texto? Jesus conhece a mim e conhece a você. Glória a Deus. Nós já somos chamados por causa da prudência. Aleluia. Jesus sabe quem é que são. Olha só, elas eram. Ele não está dizendo que elas seriam, não. No início do texto está dizendo, Jesus já fala aqui um paralelo de quem está com Jesus e quem não está com Jesus. Mas pastor, se estiver na igreja, irmão, estar na igreja não diz absolutamente nada. O que diz é um relacionamento de intimidade com Deus. Glória a Deus. E a palavra do Pai diz assim: olha, e 5 delas eram prudentes. Jesus já sabe quem é. Fala para o seu irmão, Jesus já te conhece. Ele já conhece, ele sabe quem são os prudentes, ele sabe quem são os loucos, os nessos, ele sabe quem é aquele que vai deixá-lo, quem é aquele que vai abandoná-lo, quem é aquele que vai sofrer tanto nessa terra e vai continuar com ele. Ele já sabe quem vai estar com ele, ele já sabe, Jesus já conhece. Em alguns momentos da nossa vida a gente parece que somos loucos. A gente comete, nós não somos loucos, nós cometemos às vezes atos de loucura. Sim ou não? Quem já se afastou do caminho do Evangelho? Às vezes a gente comete atos de loucura, mas você não é louco. E Jesus sabe que às vezes nós estamos envolvidos por situações, envolvidos pela sociedade, envolvidos pelos nossos desejos. Aí faz a gente cometer atos de loucura. Irmão, atos de loucura não são atos de um louco. Às vezes a gente sai do nosso ser. E a maioria que faz é só ficar nervoso e às vezes comete mais loucura. É ou não é? Cadê o nervosinho da igreja? Às vezes quando você fica nervoso, você comete alguns atos de loucura, faz o que não deve, fala o que não deve, vai onde não deve, pega conselho com quem não deve, anda com quem não deve, aí paga o preço por causa disso. Mas nesse meio tempo, Deus sabe quem você é, Ele sabe quando você, e vai te buscar onde você estiver. Vai te buscar onde você estiver, porque Ele conhece a sua noiva, conhece seus filhos. O Senhor conhece seus filhos. Nós erramos, irmãos. Mas aqui está dizendo, irmãos, esses aqui são loucos. Irmão, eu fui na casa de uma pessoa, nós falamos com ele de Jesus 5 vezes. 5 vezes nós apresentamos a palavra de salvação para ele. 5 vezes ele negou. Eu já tive pessoas que no leito de morte diziam assim: você quer receber Jesus para você ter uma morada celestial com ele? Jesus já aceita até a noite no momento. Eu não quero saber de Jesus. Essa pessoa, ela é prudente ou ela é louca? Ela é louca. E ela é louca. Jesus já conhecia. Ele já te conhece. No versículo 3, querido, no versículo 3 vai dizer assim: as loucas. Quem escreveu a parábola? Quem contou a parábola? Fala para mim. Foi quem? Jesus. Não fica com medo não. Quem falou? Quem foi que contou a parábola? Jesus. Jesus está dizendo que elas aqui eram o quê? Loucas. Jesus está dizendo, não sou eu não. É a palavra que está dizendo.
O azeite, meu irmão, o azeite nessa época aqui era algo muito precioso. Até hoje, eu fui comprar um quilo de um negocinho de azeite. O amor está muito caro, irmão. R$40. Aí quando eu vi, desculpa, eu vou dar um parênteses aqui. Aí quando eu vi um baratinho, eu falei, ih, rapaz, achei um baratinho. Aí quando eu olhei, não era azeite, era óleo composto. E óleo composto é ruim, né? Até a gente usa, eu tiver que usar, mas se for comparar com azeite, aí eu joguei de volta e falei, rapaz. Aí eu olhei, tirei o unidei, fechei o olho e peguei pelo menos um. Antigamente, meses atrás, a gente comprava 2, 3 litros de azeite, né? Mas vamos voltar no texto, senão você vai sair daqui chorando, né? O azeite, assim como hoje, já era algo muito usado. Nós estamos falando num contexto, pastor Alex, de 2.000 anos atrás, não tinha energia elétrica, não. E uma das formas de você iluminar os lugares era com o quê? Azeite. O azeite servia para unção. O azeite servia também para doença. O azeite serve para muita coisa. Então a utilidade do azeite. E aquelas mulheres prudentes, elas não queriam saber quanto que ia custar. Por quê? Porque o noivo valia mais. Glória a Deus. O noivo vale mais. Tem pessoas que às vezes não dão o tão valor que o noivo. Qual é o nome do teu noivo, querido? Jesus. Jesus é o nosso noivo. A vida da pessoa não é você. Irmãos, nós estamos falando de uma questão espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aleluia. Jesus, ele considera a igreja como uma noiva. E ele é o nosso noivo. E nós vamos firmar esse casamento e vamos estar com ele na eternidade. E a palavra do Pai diz assim, que essas mulheres, elas não se preocuparam com o preço. E o desejo delas era tão grande de esperar e de que o noivo chegasse, quando chegasse, que estivesse tudo pronto, que elas estavam sempre com a sua lâmpada, a sua lamparina cheia. Catou para o irmão e diga assim, a lamparina está cheia? Tem que estar cheia, meu irmão. A lamparina tem que estar cheia, meu irmão. Quando a lamparina está cheia, você não se preocupa com calor, você não se preocupa com frio, não se preocupa com chuva, não se preocupa com horário, porque o que é importante é você adorar e louvar a Deus e se preparar para o seu noivo. Amém. Aleluia. E esse azeite, irmão, ela cinco pegaram cheiro. Irmão, é bom ver um crente cheio, né? É ver um crente cheio, um crente que lê a palavra, um crente que ora, um crente que faz jejum quando ele pode, um crente que se envolve com Deus, um crente que tem alguma coisa na igreja, pastor, estou junto, vamos nessa, pastor, é um pouquinho de tempo que eu tenho nessa terra, nesse pouco de tempo, eu quero adorar a Deus. Aleluia. E sabia, quando você vem para o culto, você coopera. Quando você vem para a igreja, você é um cooperador. Paulo vai dizer, nós somos cooperadores do culto. O culto é uma cooperação. Quando você vem, você coopera, você ajuda, você contribui. Ainda mais quando você traz seu filho, você está fazendo uma coisa melhor da tua vida. Sabe o que você está fazendo? A palavra está entrando no coração dele, está entrando lá na mente dele. Lá na frente, você vai ver, meu filho está entendendo algumas coisas da palavra, sabe por quê? Porque você trouxe. Ensina a criança no caminho. No caminho. E é bom a gente ver um crente cheio do Espírito Santo. Quem está cheio? Glória a Deus. Quem quer Aleluia. mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Glória a Deus. Irmão, quem quer mais de Deus? Eu disse assim, olha, eu estou disposto, estou aqui pronto para você. Se você quiser mais de mim, mais intimidade, você vai ter mais intimidade. Se envolva mais. Eu gosto muito quando eu vou em outras igrejas, irmãos. Que às vezes eu sento, fui numa igreja do pastor Alex, lá em Miguel Porto, que bênção. Uma menina trouxe uma palavra, a palavra está na minha mente até hoje, assim, ó. E a palavra dizia exatamente assim: Deus, ele te atende, mas é bom que Deus te atenda na tua oração e não na tua murmuração. Aleluia. Sabia que Deus atende também na murmuração? Deus atende. Lá no Egito, quando o povo estava saindo, começaram a murmurar: eu quero carne, eu quero cebola, eu quero tudo isso. Deus falou: fala para ele que vai ter. Deus atendeu na murmuração, eles tiveram. Mas eu não quero que Deus
me atenda na murmuração. Eu quero que Ele me atenda na minha oração. Aleluia. Na oração. Porque quando Ele atende a gente na oração, a satisfação de receber de Deus é dobrada. E o azeite hoje, irmãos, o azeite hoje ele representa o Espírito Santo. Glória a Deus. A unção do Espírito Santo. Jesus aqui, de forma também espiritual, para os espirituais, está dizendo, olha, quando eu voltar para buscar a minha igreja, eu quero achar o azeite. O que Deus quer achar dentro de você, igreja? Unção. Fala bem forte. O Espírito Santo. Fala à vontade, fala. Espírito Santo. Fala, igreja. Espírito Santo. Deus, quando olhar para você, quando chegar para você, ele quer ter o Espírito Santo dentro de você. Sabe por quê? Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador. Esse Consolador é chamado Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que tem que estar dentro de nós. Essa lamparina que Jesus está dizendo é o Espírito Santo de Deus. Agora, quando a gente tem o Espírito Santo dentro de Deus, a gente ouve a voz do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele diz quando você está fazendo coisa errada. Diz ou não diz? Diz. Ele orienta ou não orienta? Orienta. Ele fala ou não fala contigo? Fala. E tem mais. E quando mesmo assim você fala, você faz, você erra, ele fica pulsando dentro de você. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Quem já sentiu isso? Glória a Deus. Já sentiu o Espírito Santo falar contigo? Quando você erra, quando você falha diante de Deus, o Espírito. Isso é para quem, irmãos, é para quem é prudente. Aleluia. É para quem é prudente, para quem tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado, irmão. Não tem como viver na prática do pecado. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, meu amado, minha amada, ele pode até pecar, mas ele se arrepende e não volta a fazer aquilo que é errado. Quem está entendendo pode dar uma glória a Deus nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus, o Espírito Santo, amado. Ele está aqui representado nessa passagem. Hoje eu tinha uma palavra para pregar, vou falar sobre Sansão. Aí outro irmão pregou aqui e falou assim: olha, você tem que falar de Jesus. Eu falei: então Sansão, espera um pouquinho aí, porque aquele que Deus te deu força, mandou eu pregar sobre ele nesse dia. E eu quero falar sobre Jesus, amado. Eu quero tratar sobre Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada. O Senhor vai dizer: sem mim nada podeis? Ninguém faz nada sem Jesus. Meu Deus, aleluia. E assim como ele foi para o Pai e deixou, e os três são um. Se o Espírito Santo está em mim, Deus está em mim. Se o Espírito Santo está em mim, Jesus está em mim. E se Ele está em mim, eu tenho que ser prudente. Diga: prudente. Prudente. Nós não temos uma igreja de loucura, uma igreja de loucos, nós temos uma igreja de prudente, de prudência. E a palavra do Pai continua aqui: as loucas tomando as suas lâmpadas. Ela está dizendo aqui, irmão, não era que elas não tinham, não, elas não levaram. Por que elas não levaram? Porque elas não tinham. Ninguém pode levar o que não tem. Você tem o Espírito Santo, e aonde você for, você leva essa presença do Espírito Santo. Aleluia. Você faz a diferença, você tem uma marca de Cristo. E essas mulheres aqui, a Bíblia está dizendo que elas não tinham. Ninguém pode dar o que não tem. Você pode, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Aleluia. E eu falo aqui e repito: o Espírito Santo, amado, ele não alugou ao meu corpo, essa casa tua não. Não, ele tomou como propriedade exclusiva de Deus. E você hoje é moradia do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Diga: a casa A casa é de Deus. é de Deus. E quem habita é o Espírito Santo. E agora você aplaude e glorifica o nome do Espírito Santo nessa casa de oração, meu irmão. É Ele que nos conduz, é Ele que trata de nós. Glória a Deus. Melhor presente que você teve, amado, o Espírito Santo fazer uma habitação dentro de você. Meu Deus. Irmão, às vezes você sente vontade de fazer algumas coisas, só que tem uma voz que está dentro de você falando contigo: mas não. Aleluia.
Vai não é assim, Alessandro? Vai não, faz não. Não é assim, irmão Francisco? Responde aí, responde dessa forma assim. Aí o Espírito Santo diz assim, responde não. Aleluia. Às vezes tem que ficar calado. Você sabia que tem um período na Bíblia que é o período intertestamentário? Deus ficou 400 anos sem falar. Verdade. Às vezes a pior coisa que existe é quando Deus não fala com a gente. Mas Deus fala com a gente quando a gente obedece. Quando você não obedece, às vezes a gente é assim. Minha mãe era assim. Ela falava, e quando eu parava, quando eu fazia o que ela não queria, ela ficava me olhando só você, não falava mais nada. Só olhando. E eu pensava assim, minha mãe está muito calada. Cuidado quando alguém se cala. Cuidado quando alguém se cala. Cuidado quando Deus se cala. Quando Deus não te responde alguma coisa, cuidado. Porque o silêncio de Deus fala tão quanto a sua palavra. Aleluia. O silêncio de Deus fala alto. O silêncio de Deus grita. Nesse período intertestamentário, 400 anos. Às vezes alguém fica sem falar com você, um dia tu já fica apavorado. Quem já ficou querendo falar com alguém que a pessoa não falava, não dava nem resposta? E às vezes você fala, a pessoa finge até que não ouve. Imagina Deus fazendo isso contigo. Ele até te ouve, só que ele não te responde. Verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou dentro de você primeiro. Ele te avisou primeiro. Ele palestrou contigo. Ele tratou com você. Você não deu ouvido. Às vezes a gente está ouvindo mais as pessoas de fora do que o Espírito Santo de Deus. Não quem ouve a voz de Deus? Quem consegue ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Às vezes, irmãos, às vezes eu estou assim na rua, parece que tem alguém, eu estou em algum lugar, a voz parece que está assim no meu ouvido. Eu vou agir dessa forma e a voz está assim, não é assim. Já viu aquele desenhozinho que tem um anjinho do lado e o outro tem um cara de cão? Nem sei o cara de cão, coitado do cão, tão bonitinho, né? É uma ofensa do cão, né? Cara de lata amassada. Às vezes eu ouço assim a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Quem já ficou quieto assim, ouvindo só Deus falar? Você acaba de ler uma passagem, que o Senhor fala comigo, aí tu abre a Bíblia, aí você lê aquilo, aí você para e começa a pensar naquela palavra, a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de você começa a falar, lá no profundo da tua alma. Aí você sai daquele momento aliviado. E você ia tomar uma decisão totalmente errada. E a voz do Espírito Santo dentro de você te diz assim, faz desse jeito. E às vezes é contrário até do que te orientaram. Alguém orienta você, eu acabei de falar com uma pessoa aqui agora, está dando no meu celular, não faça dessa forma, não faça assim. Não, porque eu vou, não faça. Ouça a voz do Espírito. Irmão, o melhor crente é o que perde para ganhar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. Às vezes parece que a gente perde, mas a gente nunca perde diante de Deus. Glória a Deus. Já estou terminando, vou te liberar mais cedo. E diz assim: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite. Diga, não levaram. Não levaram. Não levaram porque não tinha. E elas eram loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas. Olha que coisa interessante. Vasilhas e. Então a lâmpada dela estava cheia. E ela tinha para sobrar. O noivo demorou. Mas ele vem? Quem tem certeza que ele vem? Glória a Deus. Tem certeza que ele vem? Sim. Porque tem pessoas aí que já dizem que ele não vem mais não. Ele já veio. Ele veio, mas vai voltar. Oh, glória a Deus. Ele veio aqui, cumpriu a sua obra salvífica, nos salvou e agora vai levar de volta. E ele está dizendo assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas.
Sabe o que representa essas vasilhas? É aquela pessoa que está sempre buscando algo da parte de Deus. É aquela pessoa, presta atenção que eu vou te dizer, não fica magoado. É aquela pessoa que não fica dando justificativo. A pior coisa que tem é a gente ficar dando justificativo. Adianta justificar para Deus? Não. Repita comigo. Eu preciso reconhecer que errei, confessar, e aí Deus me perdoa. É dessa forma. Eu não posso justificar. Quem justifica? A primeira justificativa que teve para Deus não deu certo. Quem sabe onde foi? Adão e Eva. Foi aonde? Lá no jardim. Lá no Éden. Lá no Éden. Deus falou, não vá, não faça isso. Ah. Aí vem a serpente. Não está falando a verdade, não. Ele está falando isso é para você não ser igual a ele. Aí fizeram. Aí com a mulher. Aí deu com o marido. Aí Deus procura a cadeira. Onde é que eles estavam? Escondidos. Fala, escondidos. Escondidos. Fala forte, escondidos. Escondidos. Porque toda vez que a gente faz coisa errada, a gente tenta se esconder. Agora olha para o seu irmão e diga, Deus vai te achar. Fala melhor, Deus já te achou. Ah, Jesus. A gente eu achava que a gente podia se esconder de Deus. Aí comecei a ler a Bíblia, Ana. Comecei a ler a Bíblia assim. Aí ele diz assim, se eu for lá no precipício, eu não esqueci o texto, coloca aqui se alguém lembrar. 139. Salmo 139, coloca aqui para mim. Aonde eu for, Deus vai me achar. É verdade. Se for para o inferno, ele te acha. Se for lá no pro, amado, você sabia que no você não tem lugar que o homem não foi? Sim. Mas você sabe que Deus já foi lá? Aleluia. Você sabe que Deus sabe o que tem lá? Se você for para lá, quando você chegar lá, quem já está lá primeiro te esperando? Eu vou te dizer, olha agora, sem ficar magoado com o seu pastor. Quando você sai para fazer alguma coisa errada, ele já está lá te esperando. Você vai fazer uma coisa errada, ele já está lá te esperando. Eu vou pelo Deus me dê, o Senhor tem misericórdia de mim. Você chegou lá para fazer, ele está de lá sim. Não ouviu o Espírito Santo. Não ouviu o que tinha que fazer. E ainda está achando que eu não estou vendo. Está achando que eu não estou vendo. E está lá. Irmão, sabia que Deus conhece teus amigos todos do celular? Ela, Deus. Ele conhece todas as tuas redes sociais. Um dia dele falar numa rede social que eu nem sabia que existia. Eu vou passar vergonha. É White? É que é? Kawaii? Eu nem sabia que tinha. Sabia que Deus sabe o que está escrito lá? Aleluia. Sabia? Está escrito lá, ninguém vai ver. Na minha época era Barradel. Barradel era Barradelete, que apaga tudo. Agora tu vai naquele íconezinho da lixeira. Papai sabe. Papai sabe o que está escrito lá. Aleluia. Fala para o seu irmão, diga para o seu irmão, seu celular, fala para ele, vontade. Tem que ser convertido. Não tem. Você Francisco não tem. Não tem telefone mais. Entendeu? Irmão Francisco, que Deus, nem celular tem. Nem celular tem esse. Agora deixa eu te falar uma coisa boa. Você sabia que mesmo que você não fale, sabia que ele consegue entrar no teu pensamento? Ih, agora. Tudo que é bom, Pensamento. isso, Pensar. Está todo me olhando, meio esbugalhado. Até o que você pensa, irmão, vou falar melhor. Até o que você vai pensar, ele já pensou na tua frente. Aleluia.
Santo está lá dentro. Eu estou processando tudo. Estou processando tudo. A intenção. Vou te falar uma coisa. Você não consegue deletar o Espírito Santo, não. É verdade. Nem bloquear ele, não dá para bloquear ele, não. Glória a Deus. Não dá para bloquear. Não dá para formatar o Espírito Santo também, não. Eu não sei se irmão, todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Não dá. Ele, habita. Diga assim: o Espírito Santo mora em mim. Irmão, você tem que Deus sabe. Olha só que Deus é extremamente poderoso. Quando você quer saber se o pai, se a mãe é mãe, você faz um exame de DNA. Aí ele vai comparar um com o outro, vai aparecer ali em torno, acho que é 97% ou 98%. 99%? Quem falou? Mata. 99%? Já fez DNA? Não. Então, irmãos, Deus conhece o DNA do povo. Deus conhece, Ele sabe a tua composição inteira. Ele sabe a tua composição inteira. Aleluia. Sabe, no meio de uma multidão, sabe? Uma multidão, você no meio de um monte de gente. Deus olha de lá, está vendo minha filha lá, está dando um bom testemunho aqui daquele povo todo. Aleluia. Mas o que é isso? Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quantas orações no mundo inteiro se faz para Deus? A gente deve ter em torno de 8 a 9 bilhões de pessoas no mundo. Digamos que 6 bilhões, 7, façam oração para Deus. Todas elas vão chegar, Deus vai receber? Vai chegar lá. Vai receber. Mas todo mundo vai orar para Deus? Sim. Mas Deus vai responder isso tudo. Quem acredita que Deus ouve a oração? Glória a Deus. Quem acredita? Levanta a mão, meu Deus. Não, você faz parte de 6 bilhões, como é que Ele vai te ouvir? Ouve. Ele é Deus. Olha para mim. Tem uma conexão direta dentro de você. Meu Deus. Tem uma conexão, tem uma internet direta dentro de você. É o Espírito de Deus. Direto. Oh Deus, maravilhoso. Quando você fala, quando você pensa, quando você vai agir, o Espírito Santo já sabe de tudo. Glória a Deus. Já fez uma conexão com Deus. Aleluia. 10. Vamos voltar aqui. Espírito Santo de Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram e todas, diga todas. Todas adormeceram. Todas adormeceram. Todas elas. Todo mundo esperou. Todo mundo sabia que o noivo viria. A diferença é quem é que estava na ligação com Deus. Mesmo dormindo, né? Mesmo dormindo. Porque até dormindo você tem que estar na ligação com Deus. Aleluia. Até dormindo. E o que elas fizeram antes? Elas encheram as vasilhas. A lâmpada estava cheia e nas cheiras as vasilhas. Enquanto elas dormiram, havia noite. Diz assim a palavra do Senhor. E tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Sim. Mas, diga mais. Esse mais aqui é sem S, né? Mais com S é somatório. Esse aqui quer dizer adjetivo. Adjetivo. Sim. Mas à meia-noite, para meia-noite, ouviu-se um clamor. Sabe o que é o clamor? Quem sabe dizer o que é o clamor? Diga a trombeta. A trombeta faz soar, irmão. E vai ter gente que vai estar dispersa. Vai ter gente que não vai ouvir, porque ou está dormindo, ou que não está com a presença. E o noivo veio. E o noivo veio. Todo mundo acordou. Diga, todo mundo vai acordar. Todos vão acordar. Todos vão se levantar. Todos vão ver. Mas nem todo vai subir. Quem vai subir, irmão? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eram 5 pessoas. Mas Jesus falou que
essas 5 não iriam subir. Não iriam subir. Por quê? Lucas. Espírito Santo. Diz assim, olha, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Digam lâmpadas. Lâmpadas. A lâmpada estava todo mundo preparada, não estava? Sim. Mas tinha azeite? Quem tinha azeite? As prudentes. Vou insistir com você. Fala para o irmão, pergunta ele, tem azeite? O noivo está voltando. Está voltando. E ele diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes: ah, irmão, vou ficar lá fora, vou fazer o que eu quiser. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, quando eu estiver bem velho, aí eu vou para Jesus. Será que a pessoa sabe que ela vai, que hora que o noivo vem? Será que sabe? Quem sabe quando ele vem? Irmão, pergunta agora se ele sabe explicar. Quando é que Jesus vem, irmão? Sabe? Sabe, Renato? Se souber, me avisa. Só que ninguém vai saber. Exatamente para a gente se preparar. Oh, aleluia. Na verdade, o povo de Deus já está preparado. Não está preparado. O que você não pode é se afastar. Eu vou dizer por que você está preparado, eu vou dizer no final do versículo, capítulo aqui. Eu vou dizer, porque o próprio Senhor ele vai dizer. Vamos lá, eu já estou terminando, mais 5 minutos para ver. E todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam suas lâmpadas. Versículo 8. E as prudentes disseram às prudentes, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Irmão, sinal de lâmpada apagada é falta de presença de Deus. Quando tu vê aquela pessoa que está assim, é falta da presença de Deus, que é onde há a presença de Deus, há alegria, há paz, há regozijo, há dons, há vontade de estar na comunhão, há vontade de estar na casa do Senhor, há vontade de fazer a obra de Deus, há vontade de dar testemunho onde você quer que você esteja. Às vezes Deus para a gente, irmão, numa fila de trânsito. O camarada vai vender alguma coisa para você e você fala com ele. Às vezes numa fila de hospital, quem já pregou na fila de hospital aqui? Alguém? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Quem já pregou no supermercado? 1, 2. Seu Francisco. Viu? Nunca trabalha. Teu irmão aqui que quase perdeu emprego por causa disso. Né? Porque pregou a palavra. Sabe por quê? Porque a vontade do Espírito Santo naquele que é de Deus é irresistível. Aleluia. Quem é de Deus não resiste ao Espírito Santo. Mas também prova isso. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado e do juízo. E às vezes a gente quer insistir. Se o Espírito Santo não convenceu aquela pessoa, você não vai conseguir. Quem convence é o Espírito Santo. Quem me convence de fazer ou deixar de fazer alguma coisa é o Espírito Santo. Irmão, quando é outro pregador de fora, sempre tem água. Minha igreja, então fica aqui. Perdoa ele, Jesus. O que está acontecendo? Ele já perdeu 3 vezes. Estou brincando com a Simone. Acho que não tá. Estou brincando com a Simone. Você é da internet, é a Simone? Já trocou 3 Eu estou com vezes. sede hoje. Pastor, tu já bebeu os 3. Verdade. Estou com sede hoje. O almoço estava Eu salgado. tô defendendo. Vou carne seca mesmo. Vou botar ali, vou botar o jarrinho ali pra ele. O meu foi carne seca. A comida ficar salgada. Que absurdo. Mas, irmãos, as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Está escrito aqui. Você viu aquela situação? Jesus falou assim: quem tiver quantas? Duas túnicas, dê o quê? Uma. Se você tiver uma, você pode dar? Não. Você só pode dar se você tiver duas.
Então, se você tiver azeite só para você, Jesus está dizendo assim, que esse azeite é só teu. Repita comigo. Diga, a presença do Espírito Santo em mim é só minha. Essa presença é só você e ele. Você pode falar do Espírito Santo. Obrigado, minha irmã. Aquele que dá um copo de água fresca, tem galardão. Um monte já. Galardão. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Antes, ao que vendem, ide ao que vende e comprai para. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que está sempre na casa do Senhor, está sempre na presença de Deus, está sempre fazendo a obra de Deus, está sempre fazendo alguma coisa da parte de Deus. Aí de repente chega alguém, manda ouvir isso aqui, porque tem a mesma presença, porque tem a mesma. Aqui está falando de presença do Espírito Santo. Não vai ter, irmão. Sabe por quê? Porque aquela pessoa tem um histórico com Deus. O pastor falava ontem de uma situação, irmãos, há uns anos atrás, a gente via aquelas irmãs de oração, aquela senhorinha do coque, amada, aquelas mulheres tinham uma intimidade com Deus, sabe? Minha mãe, vou voltar para minha mãe era da Assembleia de Deus do coque. Toda vez que acontecia alguma coisa, aí eu falava, a Marta gosta. Toda vez que eu tinha algum problema, eu falei, mãe, me ajuda em oração. O que está acontecendo? Quem já perguntou isso para a mãe? O que está? E a mãe respondeu, o que está acontecendo? Sou eu. Aí a mãe falava assim, me dá o nome. Minha mãe falou, me dá o nome. Me dá o nome, diz qual é a situação, me dá o nome. Minha mãe pegava aquele papelzinho, falava com ela às vezes na quinta, quarta-feira, domingo. Aí já começava a oração na quinta-feira, domingo. E lá no meio da semana estava lá também, culto das irmãs lá de oração. Hoje, se você fizer um culto de oração, vai vir meia pessoa. Vai vir meia. A outra meia vai ficar em casa. Né? Aí vai fazer o culto da minha mãe começava a orar. Começava a falar. E eu começava a perceber que as coisas aconteciam. A intimidade que ela tinha com Deus, a intimidade que ela tinha com o Espírito Santo, era algo maravilhoso e que a gente hoje quase não vê, irmãos. A gente quase não vê. E por que a gente quase não vê? Porque as pessoas vão perdendo com o tempo essa alegria de estar na presença de Deus, de fazer as coisas de Deus, de abraçar a obra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estar fazendo a ceia do Senhor, de estar junto com os irmãos na comunhão. Essas coisas foram se perdendo. E passava um tempo, ela chegava, meu filho, Deus falou para mim que entrou já com providência lá, falei, foi mesmo. O negócio lá melhorou. Viu? É só orar. Aleluia. É só orar, mas eu orava, mas eu não estava na presença de Deus. Mas se uma mulher, um homem de Deus na presença dele, você pode ter certeza, o que você pedir, ele vai atender, porque ele é bom, ele gosta de ver a gente feliz. Amém. Glória a Deus. Pedir, Dá-se-vos-á. boa medida, Recalcada sacudida, e transbordante. transbordante. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. É pedir. Mas pedir como? Com fé, com intimidade, com sinceridade. Aleluia. Deus lida com sincero, sabia disso? Deus lida com sincero. Tem que ter sinceridade no nosso coração. Mas as prudentes responderam no versículo 10 agora. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, diga bem forte, preparadas, encontraram com ele para as portas. E a porta fez o quê, irmão? Fechou. Só entrou quem tinha o quê? Azeite. Só entrou quem tinha azeite. Azeite que representa o quê? Espírito Santo. Só vai entrar lá também quem tiver com o Espírito Santo. Agora olha só que coisa interessante que a gente vai encerrar aqui a nossa palavra. Depois chegaram também as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Irmão, fechou a porta, não adianta mais. A palavra do Senhor vai dizer, olha, morreu, segue, Senhor,
Juízo. Tem gente que pensa assim, esse Jesus que você fala aí não volta não. Quando você teve o último suspiro, você que está vivendo na internet, quando você der o último suspiro, Jesus já voltou para você. Já voltou. Porque depois da morte segue o Senhor, fala igreja. Juízo. Juízo. Não tem mais nada, não adianta mais. Não adianta orar, não adianta bater na porta, não adianta fazer mais nada. A melhor coisa que o crente faz é levantar a mão e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, passar pelas águas do batismo, receber o Espírito Santo dentro dele, viver a vida de forma digna, de forma alegre. Irmão, a vida do crente é maravilhosa. A despeito de tudo que você passa, a vida do crente é maravilhosa. É ou não é, irmão Francisco? O senhor está com dinheiro? Não. Está com Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Desse jeito, cara. Nós não precisamos de muita coisa, porque nós já temos tudo que nós precisamos, a salvação do Espírito Santo fazendo habitação dentro de nós. Amém, Jesus. Essa é uma palavra que às vezes as pessoas, mas pastor, toda hora você repete isso. Eu vou repetir até o final. Oh, aleluia. Porque o que importa para mim, irmão, eu falo sempre, eu tenho uma carteira de advogado, mas o que vale para mim é meu nome estar rolado no céu. Aleluia. O que vale para mim é isso. Eu até tenho uma casa, mas o que vale para mim é que Jesus foi preparar uma morada para mim lá no céu. Aleluia. Eu tenho uma família, mas o que vale para mim é que eu vou morar com a família espiritual lá com Jesus no céu. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa paz, esse é o nosso conforto. E Jesus vai dizer assim, depois ficando também as outras vidas dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse-lhe, o que Jesus fala para ela? Ele fala, leia toda a igreja em uma só voz e uníssono, depois dos 2 pontos. Em verdade vos digo que nós não conhecemos. De novo. Em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, Jesus nem sabia quem elas eram. Meu Deus. Ele não conhecia. O noivo conhece sua noiva? Sim. Conhece ou não conhece? Conhece. Cadê a noiva de Jesus? Aleluia. Jesus te conhece? Sim. Ele te conhece, por quê? Até porque o azeite está ali, a presença está ali, o Espírito Santo está ali. Deus está dizendo, vocês eu não conheço, vocês não levantaram a mão, vocês não me confessaram, vocês não receberam do meu Espírito, eu não conheço vocês. Nós somos conhecidos no céu. Nós somos conhecidos no céu. Essas aí não eram conhecidas no céu. Mas na paz, meu irmão, para o teu trabalho, Deus te abençoe. Respondendo ele, em verdade, não vos conheço. E ao final Jesus diz para toda a sua igreja, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora e o Filho do Homem. Mensagem de hoje: quem não estiver preparado, quem não tiver o Espírito Santo, não sobe. Quem tem o Espírito Santo? Amém. Quem vai subir? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra para a igreja. Amém. Assim seja. Assim diz o Senhor. Vamos colocar em pé.